Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aí iniciando uma nova live, onde nós vamos compartilhar hoje os segredos da inteligência emocional na vida conjugal. Então, você que está chegando aí, seja bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe a você, tá? Hoje nós temos segredos da inteligência emocional para o relacionamento conjugal. Então, existem princípios no casamento que chama-se inteligência emocional. Um dos princípios é aplicar a inteligência emocional. Hoje eu vou explicar para vocês 4 armadilhas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Seja bem-vindo, Lúcia, Cleide, seja bem-vinda, compartilhar essa live, tá bom? Hoje nós vamos realmente falar de um assunto muito interessante para casais alinharem, para casais prosperarem, para casais criarem seus filhos com eficiência e competência. A inteligência emocional ela já vem sendo falada há muito tempo, tá? Como assim, Duarte? Ela vem sendo falada. Cara, muitos especialistas estão estudando a inteligência emocional e a inteligência emocional é uma ferramenta, tá? Potencializadora de resultados, tá? Só que muitos bloqueios que as pessoas recebem, muitos bloqueios da vida que as pessoas estão literalmente vivendo esses bloqueios, a inteligência emocional não aparece. Aí o que acontece? As pessoas não geram os resultados que deveriam gerar. Então, hoje nós vamos compartilhar alguns segredos da inteligência emocional, tá certo? Hoje nós vamos literalmente falar das 4 armadilhas que os relacionamentos caem, tá? E vamos também dar possíveis soluções. Em que sentido, Duarte? Soluções para solucionar problemas dentro do relacionamento, utilizando a inteligência emocional para gerar grandes resultados, tá bom? Então vamos esperar mais um pouquinho, chegar a galera aí em peso nessa live. Seja bem-vindo, Sérgio. Seguinte, pessoal, a gente tem que entender que existe a inteligência cognitiva e a inteligência emocional, tá? E a inteligência espiritual também é muito importante, a inteligência espiritual. Então, vamos falar um pouquinho hoje de inteligência emocional, tá? O que é isso? A inteligência emocional é um conceito, tá? Onde você consegue perceber as emoções, perceber os pensamentos e a partir daí você gerar o melhor comportamento. Se eu fosse definir inteligência emocional, eu definiria dessa forma. É a capacidade de gerenciar sentimentos e pensamentos e a partir daí gerar o melhor comportamento possível. Então, inteligência emocional seria isso. Agora, imagina isso aplicado dentro dos relacionamentos. Imagina isso sendo aplicado no mundo conjugal. Esposo com esposa, esposo com esposa. Enfim, fiz um trocadilho, mas funcionou. Dentro do casal. Imagine se o casal aprender a aplicar a inteligência emocional na educação dos seus filhos. Imagina ele utilizar essa tecnologia, digamos assim, da comunicação no mundo dos relacionamentos. Imagina o resultado que ela vai ter. Quantas vezes você foi arrogante, foi estúpido, foi ignorante, certo? Quantas vezes você deu desculpa, fez autossabotagem, né? Criticou, humilhou, reclamou, julgou. Quantas vezes você literalmente fez isso dentro do casamento? Garanto que fez algumas vezes. Isso eu não posso negar, tá? Então é isso, pessoal. Então vamos começar com a primeira armadilha, certo? Que prejudica a relação conjugal. Chama-se arrogância. Arrogância? Sim, como assim, Duarte? Arrogância? O cara é arrogante e está tudo certo? Arrogância seria mais ou menos assim. Quando você pode fazer algo que, na verdade, não pode. Você diz que pode, mas não pode. Então, você promete algo que vai fazer e não faz, tá? É um conceito de arrogância. Então, arrogância é quando você realmente promete algo, certo? Na sua soberba, na sua arrogância, você acha que pode fazer aquilo ali, mas na verdade não faz. E você passa batido no relacionamento. Então, muitas vezes você diz que vai fazer alguma coisa, muitas vezes você diz que é isso, que é aquilo,
certo? Você se comunica de forma ineficiente com a sua digníssima esposa ou com o seu digníssimo esposo, de uma forma arrogante, achando que sabe daquilo ali, e termina queimando a relação, e queimando, queimando, e daqui a pouco o casamento esfria e você não sabe por quê. Não é assim que acontece? Então, imagina quantas vezes você já foi dessa forma. Imagine agora nesse momento quantas vezes talvez você recebeu do seu cônjuge essa arrogância, essa prepotência dessa pessoa achar que realmente sabe de alguma coisa, tá? E de repente vive essa experiência e você não aceita, tá? Então a arrogância é uma ferramenta muito poderosa para destruir relacionamentos. Quem utiliza da arrogância é pouco ou baixo nível de inteligência emocional. Então a gente precisa entender que quanto maior seu nível de inteligência emocional, menor seu nível de arrogância, ok? Então vamos continuar. A próxima armadilha seria vaidade. A vaidade tem a ver muito com bloqueio de necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação. Sim, você se enfeita, diz que é isso, diz que é aquilo, fala que seu relacionamento está mil maravilhas para dar satisfação para outras pessoas, para dar satisfação para o colega, para o amigo, para o esposo da tua amiga, para a amiga tua, para o teu parente, para a tua mãe, para o teu pai. Você inventa historinhas, certo? E comete esse deslize de vaidade, para achar que as pessoas, para fazer as pessoas pensarem que você está muito bem no relacionamento. Então você usa dessa técnica destruidora de relacionamento. Então, se o seu relacionamento não está indo tão bem, o normal é procurar ajuda, aconselhamento, uma mentoria de casados, um mentor de casal, um terapeuta. Então você procura uma pessoa para te ajudar. E nesse momento que você encontra essa pessoa, o que acontece? Ela vai mostrar caminhos que você sozinho não consegue criar nem perceber esses caminhos, tá bom? Então essa vaidade é como se fosse uma imagem que você quer passar para outra pessoa, que você não é. É você dizer que está bem na foto, mas na verdade você está com uma disfunção no seu relacionamento conjugal. É você dizer que está feliz e você está triste. Isso é vaidade. É você dizer que, como é que está a tua casa? Está tudo bem. E você está endividado, endividada. Isso é vaidade. Não é para você chegar e começar a contar todos os podres, ou as coisas erradas, ou as disfunções que tem dentro da casa para todo mundo. Não, não é para isso, tá bom? Mas você pode compartilhar com alguém. Algum problema que você esteja vivendo dentro do relacionamento, qual o problema de você compartilhar? Agora entenda, quando você for compartilhar com alguém essa necessidade de falar algo sobre uma finança, sobre algum problema que está passando dentro do relacionamento, é muito importante que você escolha uma pessoa que saiba escutar, tá bom? Porque se você não souber escutar, se a pessoa não souber escutar, vai atrapalhar todo o processo. Então é muito importante que você escolha uma pessoa que sabe escutar, que tem inteligência para analisar e que talvez, através de um conselho, possa vir ajudar você, tá bom? Então a vaidade ela é uma ferramenta poderosa para destruir o seu casamento. Seria a segunda armadilha que você poderia estar cometendo nesse exato momento, tá certo? A primeira seria arrogância. A arrogância é uma ferramenta muito poderosa também para destruir o relacionamento. Mas o que tem a ver com arrogância e vaidade com inteligência emocional? Tem tudo, meu amigo. Você que vive uma vida arrogante ou uma vida de vaidades, você não está utilizando da inteligência emocional. Só isso. Então tem tudo a ver. As armadilhas que atrapalham o casamento, as armadilhas que atrapalham o seu relacionamento conjugal é falta de inteligência emocional. Porque se você realmente soubesse usar a inteligência emocional, como vou te ensinar daqui a pouco, como utilizar essa ferramenta maravilhosa para transformar resultados disfuncionais em resultados extraordinários, você vai entender que a inteligência emocional ela é uma ferramenta indispensável na vida conjugal. A terceira característica que afunda o casamento
chama-se atalho. Como assim, Duarte? É pegar um caminho mais curto. É você desviar e para chegar em um objetivo maior. Talvez mais rápido, talvez sim, talvez não. Mas esse atalho, tem uma estrutura neurológica top? Não. Ele tem uma estrutura neurológica ferrada. Porque quando você busca um atalho dentro do seu casamento, você está pulando etapas. Vou dar um exemplo. Imagina, você está com um problema de relacionamento com a sua esposa, está brigando constantemente. Aí de repente você sai de casa para pedalar, ou sai de casa para correr, certo? Sai de casa para tomar cervejinha com um amigo. Você está desviando um atalho. É tipo, eu estou saindo da fogueira, vou deixar a fogueira abaixar um pouquinho para depois voltar para casa. Isso é um atalho. Entendeu? Tipo, você cobrir o sol com a peneira, tá? Tapar o sol com a peneira nas dívidas, né? No orçamento, certo? É um atalho. Tipo, você tirar de um canto e colocar em outro. Qual é melhor? Você diminuir as despesas, controlar os custos, certo? Para você começar a equilibrar ou ficar tirando de um canto, cobrindo em outro. Isso é um atalho. Então, os atalhos dentro do relacionamento conjugal afundam, atrapalham. Aí o pessoal pergunta, mas Duarte, os casamentos hoje estão esfriando tanto? Sim, porque estão nessas armadilhas. Os casamentos estão esfriando porque estão cometendo as armadilhas que atrapalham, estão dentro dessas armadilhas. Eles caíram dentro dessa armadilha. Os casais viraram arrogantes um com o outro. Os casais eles têm uma vaidade exacerbada, como posso dizer, eles necessitam da aprovação de outras pessoas. Os casais sempre vão pelo atalho, eles não encaram o bate-papo. Poucos casais dialogam para buscar resolver um problema sério, entendeu? Então, quando você comete esses atalhos, quando você pratica esses atalhos, você não está praticando inteligência emocional. Quando eu terminar de explicar a quarta armadilha, eu vou começar a explicar para você as possíveis soluções. O que você não deve fazer dentro do relacionamento, o que você precisa fazer. É simples, utilizar a inteligência emocional para salvar, resgatar, melhorar, evoluir ou transbordar o seu casamento é uma ferramenta indispensável. Então, se você tem consciência, é muito importante, na verdade, indispensável, utilizar, aprender, praticar, desenvolver a inteligência emocional. Ok? Então, esse atalho ele é uma ferramenta muito poderosa para destruir o seu relacionamento conjugal. Se você tem um problema, uma treta com a esposa, uma treta com o esposo, vai lá, resolve, meu amigo. Se tu tem um problema emocional que trouxe lá do passado, procura um terapeuta, procura um mentor, procura um psicólogo, procura um especialista que possa tirar você desse fundo do poço. Não vai inventar de buscar atalhos. E sabe qual é o pior dos atalhos? Suicídio. Esse atalho é um desespero total. É o pior dos piores atalhos que o ser humano pode tomar é tirar a própria vida. Essa própria vida que ele tem, que foi dada pelo Criador, ele simplesmente ignora, porque ele acha que se livrando daquele problema, o problema dele vai acabar. Só que, ao contrário, não vai acabar, ele vai continuar. No mundo espiritual vai continuar rodando, tá bom? E lá na frente ele vai colher o que plantou, beleza? Mas voltando aqui para o quarto atalho. Então, a quarta armadilha. A quarta armadilha, essa aí é para torar, meu amigo. Essa armadilha é onde os casais mergulham de cabeça. Zona de conforto. Aí, recentemente, hoje mesmo eu estava procurando um rios, né, para dar uma olhadinha, né? Sempre eu gosto de olhar os rios para me inspirar, né? Aí estava lá, uma imagem de antes e de depois. Como assim, Duarte? Uma imagem, uma mulher recebendo o marido de casa com roupão, uma bermudona, certo? E a esposa, e essa mesma esposa, saindo na segunda cena, uma roupa toda elegante, toda chique, toda charmosa, toda sexy. Aí ele diz, antes e depois. Como a esposa recebe o marido em casa. Tá lá, toda desleixada, toda bagunçada, com roupa de homem, a roupa do próprio marido. Aí, como a mulher deveria receber o marido? Como a mulher deveria receber o marido em casa. Aí ela sai, fica na porta com aquele charminho todo gostoso, tal, com a roupinha toda coladinha, linda, maravilhosa, certo? Bem sexy. Então, isso não é zona de conforto. Quando a mulher espera, se prepara para esperar o seu marido quando ele vem do trabalho,
para quem tem marido que trabalha e a mulher não trabalha, certo? É interessante ela se preparar. A gente chama isso de zona de esforço. Então, as pessoas que estão na zona de conforto, não acontece nada. As pessoas que estão na zona de esforço, acontece tudo. Tudo, 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 tudo. Então, todas as pessoas, se você estiver empreendendo na zona de conforto, não acontece nada. Se você estiver treinando na zona de conforto, não acontece nada. Se você estiver empreendendo no seu relacionamento na zona de conforto, não acontece nada. A zona de conforto é a quarta armadilha que destrói casamentos. A zona de conforto, ela é terrível. Então, para fazer uma revisãozinha das 4 armadilhas, preste atenção. A primeira armadilha é... Cadê? A primeira armadilha é arrogância. A segunda armadilha é vaidade. A terceira armadilha é atalho. E a quarta, zona de conforto. Um resumo. O que é arrogância? É quando você quer saber mais do que sabe, mais do que realmente você sabe. Você se torna arrogante. É tipo, o dono da verdade. Então, se você é um marido ou você é uma esposa que é dona da verdade, desculpa. Você não é dona da verdade, você é dona da sua verdade. E que talvez você queira embutir essa verdade a pulso na mente do seu parceiro. E se não houver um diálogo, você vai ter treta com ele. Vai ter treta, tá? A outra forma é a vaidade. É você dizer que está bem, para as outras pessoas sem estar bem, dizer que você está feliz, estando triste, né? Feliz, não, estando feliz, né? Dizendo que suas finanças estão tudo ok, mas as suas finanças estão no vermelho. Isso é vaidade, é uma necessidade de aprovação que você tem consciente, tá? E não sabe como lidar com isso. De vez você procurar um especialista, um mentor, um coach ou um treinador ou um psicólogo para organizar os teus paradigmas, as tuas crenças e a partir daí sair desse fundo de tristeza e amargura que é o endividamento, mas não, você fica dando desculpas, mostrando para as pessoas que a tua vida está maravilhosa, que na verdade não está. Isso é vaidade, isso acaba com o casamento. A terceira é o atalho, é quando você busca outras soluções para resolver um problema, tá? Que era para ser resolvido agora. E você não consegue, você faz um atalho, buscando outra solução. Vamos dar exemplo. Se digamos que você brigou com a sua esposa e você sai para tomar uma. É um atalho. Entendeu? Você sai para a casa da mamãe, é um atalho. Vai lá e encara a mulher, meu amigo. E bota as questões em mesa para resolver, cara. Não tem outra forma. Tá bom? Então, e a última forma é zona de conforto. A zona de conforto é onde não acontece nada. Zona de esforço é onde acontece tudo. Então, se você tem um relacionamento e está na zona de conforto, está na hora de tomar decisões, tá? Nós temos pilar espiritual, nós temos pilar emocional, conjugal, filhos, tá bom? Financeiro, social. Então, existem vários pilares na vida humana, na vida de relacionamento, vários pilares. Por que você não cria uma atividade para pelo menos 3? Espiritual. Vamos para a igreja pelo menos 2 vezes por semana? Vamos fazer um culto doméstico pelo menos 1 vez por semana? Ok? São atividades que você vai começar a amadurecer e começar a unir a família. Vamos social, vamos passear 1 vez por semana, tá certo? Vamos visitar a casa de tal pessoa. Então vocês vão criando possibilidades, tá bom? Então vamos lá para a solução, pessoal. Para você desenvolver inteligência emocional, é muito importante desenvolver esses conceitos que eu vou passar para você agora, tá bom? O primeiro conceito da inteligência emocional é que as pessoas que criticam, elas não desenvolve inteligência emocional. As pessoas que criticam, elas deviam se calar. Se você não tem uma ideia para tratar, para resolver, para curar, cala-se. Porque quantas vezes você discutiu com a sua esposa, com o seu esposo, criticando ela? Criticando o que ela fez? Quantas vezes? Foi bom para tu? Foi não, né? Não foi não. Reclamação. Reclamação é reclamar das pessoas. A crítica tem a ver com um fator mais externo, é um acontecimento, certo? Já a reclamação tem mais a ver diretamente com a ação de uma pessoa, tá? É parecido, mas é um pouquinho diferente. Então a reclamação é reclamar de um chinelo no chão, reclamar de uma sujeira em tal canto, reclamar porque isso atrasou a comida, reclamar porque a parede está pintada, certo? Reclamar porque chegou atrasado, porque alguém chegou atrasado. Cara, bicho,
Fica do lado de um reclamão para tu ver, para tu ver. Passa 24 horas do lado de um reclamão para tu ver o terror na terra, meu amigo. O cara fica aperreado, não tem pra onde correr não. Então, se você realmente for criticar ou for reclamar, pensa, se cala e olha para cima e pensa. Rapaz, o que eu posso fazer melhor? Quais as possíveis soluções que eu posso desenvolver nesse contexto? Olha só que sacada. Cara, bicho, isso é inteligência emocional, cara. Inteligência emocional é você saber que tem um pensamento de forma consciente. Saber que tem um sentimento de forma consciente. Analisar rapidamente tudo que está se passando na sua cabeça e se comportar da melhor forma possível. Isso é inteligência emocional. Porque ele trouxe muitos bloqueios da infância. Essa pessoa ela é bloqueada em várias atividades. Ela pode ter uma uma dependência emocional, ela pode ser uma ansiosa por natureza, que foi herdada lá no parto ou na gestação. Ela pode ser uma pessoa traumatizada com medo de relacionamento. Ela pode ter medo, certo, de encarar um risco maior no empreendimento. Ela pode desenvolver, como é que diz, o bloqueio de paternidade, ter uma treta com Deus. Ele pode também desenvolver um bloqueio com a mamãe, certo? Tipo, uma menina desenvolve um bloqueio com a mamãe porque os aprendizados de mãe, de marido, de mulher, de esposa, ela não gostou. Aí lá no futuro essa menina é bloqueada para relacionamento. Ela vai dizer, eu não quero casar, porque inconscientemente ela vai dizer, mamãe não deu certo, eu também não vou dar. Eu não vou dar certo. A mesma coisa acontece do menino. O menino pode desenvolver um trauma de violência. Ele vê o pai agredindo a mãe, certo? Por longos períodos a mãe aceitando, certo? Ou não, mas houve agressão e ele termina aprendendo, achando que a namorada dele ou a esposa dele tem que tolerar todas as verdades que ele carrega. Chegando ao ponto que se desobedecer, ele tem direito de brigar e bater nela. Olha que coisa bizarra, meu amigo. Então tudo isso é decorrente de traumas da infância. Esses bloqueios impedem desenvolver a inteligência emocional. Pessoal, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe a todos. Vamos continuar nosso conteúdo. Então, as pessoas que não desenvolvem inteligência emocional têm dificuldade. Mas, Duarte, já estudei tanto e não consegui aprender porque você está bloqueado, pô. Você está bloqueado, tem uma treta tua que você não ressignificou ainda e você precisa ressignificar. É só isso. Não tem nada demais. Você é uma pessoa, um ser humano perfeito, amado pelo Criador, certo? Então você precisa apenas receber isso e entender que é necessário fazer o desbloqueio. Quando você é desbloqueado, o que acontece? Você começa a entender como se comportar, como agir, como dar um melhor comportamento, como ter uma alta performance e a partir daí você começa a gerar resultados incríveis que antes não gerava, tá bom? Outra característica das pessoas que não têm inteligência emocional. Vitimismo. Existem pelo menos dois fatores que determinam o vitimismo. As pessoas que lá no passado sofreram injustiça. Crianças que sofreram abusos, crianças que receberam bullying, foram violentadas. Então, elas sofreram uma tal de injustiça. Na mente dela é injustiça, tá? Aí o que acontece? Ela aprendeu. Quando chega lá na frente, adolescente ou adulto, ela aprende conceitos, certo? E termina entrando em grupos que defendem as pessoas injustiçadas. E essa pessoa vai se tornar uma pessoa vitimizada, ok? Então, se você trouxer o vitimismo para dentro do relacionamento conjugal, você vai ter uma treta muito sério. Então, o vitimismo dentro da relação conjugal só destrói. Se você é vítima, você se faz de coitadinha e acha que a pessoa tem que ter pena de você, não. Ninguém tem que ter pena de você. Ninguém tem que fazer nada por você. Você já é de maior. Você tem que fazer algo por você. Isso se chama autorresponsabilidade. Desenvolver a inteligência emocional é necessário deixar o vitimismo de lado. Não tem como você ser uma pessoa vitimizada, se comportar como tal e achar que tem inteligência emocional. Não tem. Não tem. É incongruente. É igual água e óleo. Não se mistura. Ou você é uma coisa ou você é outra. Agora, se você pegar esse vitimismo, certo? Muito obrigado, pessoal. Seja bem-vindo. Compartilhe essa live aí, por gentileza. Bota esse dedinho aí num aviãozinho
e compartilha com essa galera que está esperando, que está precisando receber esse tipo de informação, beleza? Então o vitimismo, pessoal, é uma ferramenta extremamente poderosa para destruir o seu casamento. Então as pessoas têm esses bloqueios emocionais do passado, esses bloqueios detonam a tua existência, fazendo com que você tome decisões limitadas. E essas decisões limitadas faz com que você não desenvolva inteligência emocional. Mesmo estudando, não consegue desenvolver inteligência emocional. Porque quando você vai colocar em prática, o que acontece? O bloqueio vem, opa, você não pode desenvolver inteligência emocional, você não pode se comportar assim. Porque você foi forjado dessa forma, e dessa forma aqui você não pode operar. E você começa a retroalimentar ou começa a surgir, através dos gatilhos que vai ser ativado, um novo ciclo. Ou o ciclo começa a se repetir, aquele comportamento aprendido lá no passado. É um negócio bizarro. Então, cada pessoa, cada ser humano, ele tem ciclos. Cada ser humano ele tem ciclo, e a maioria deles, 80% dos ciclos que você aprendeu, dos paradigmas, das verdades, das crenças, foi aprendido até 7 anos de idade. E uma boa parte desses paradigmas, dessas crenças, são limitantes. Quando você cresce, não ressignifica, você não consegue desenvolver a inteligência emocional. Então, homem pode ser violento, mesmo sabendo que precisa desenvolver inteligência emocional, mas não sabe retratar o passado, ele continua sendo violento. A mulher pode ter dependência emocional, ela sabe da dependência emocional, mas não consegue resolver essa treta com ela mesma, certo? Porque existe esse excesso de hormônio na mente que é produzida por esse ciclo. Então é necessário de um tratamento, é necessário de uma terapia, é necessário uma mentoria de desbloqueio para você realmente entender como a sua mente funciona, para a partir daí poder desbloquear e desenvolver a sua inteligência emocional, tá bom? Então, outro fator preponderante para as pessoas ter sucesso no relacionamento, não justificar os seus erros e sim assumir. Então, se você errou, marido, se você errou, esposa, assume o teu erro, pede perdão, se retrata com ela. Se você errou 10 vezes, peça perdão 10 vezes. Seja humilde e vamos lá. Beleza? É desse jeito. Então, muitos homens, muitas mulheres, dentro do relacionamento, já casados, certo? Têm orgulho, o ego inflado. Vocês conhecem alguém com ego inflado? O ego inflado faz com que as pessoas tomem decisões limitadas baseadas na gama de verdade que esse ego carrega. Então, quando eu busco aprender coisas novas, o meu ego, com as verdades que eu já tenho, é impedido de eu aprender coisas novas. Porque isso é bloqueio. Então, o meu ego quer proteger minhas verdades. Só que para eu aprender minhas coisas novas, eu tenho que libertar algumas dessas verdades, porque não serve mais para mim. Aí o que acontece? Eu tenho dificuldade de libertar essas verdades para construir novas verdades. O casal precisa fazer isso. Ele precisa diminuir um pouquinho o ego dele, se tornar mais humilde, porque é o seguinte, no momento que eu diminuo o meu ego, eu me torno mais humilde. No momento que eu aumento o meu ego, eu me torno menos humilde. Humilde, ego. Humilde, ego. É desse jeito. Não tem como ego e humildade estarem juntos, certo? Se estiver, tem como. Tem como se você realmente tiver uma vida equilibrada e saber e souber desenvolver e aplicar a inteligência emocional. Por quê? Porque o ego é uma proteção sua. Então, se você deixa ele atuar, ele vai atuar baseado só nos prazeres, nas verdades dele. Só que muitas verdades que você carrega, certo? Não servem mais para você hoje e está rodando, certo? São os bloqueios. Essas verdades que você carrega desde a infância, o ego não quer se libertar. Só que é necessário porque você é adulto. Quando você desenvolveu os bloqueios lá no passado, você desenvolveu para se proteger. E o objetivo do ego é se proteger. Só que você é adulto. Você é uma adulta, não precisa mais de proteção desses ciclos viciosos que você aprendeu, desses paradigmas, né? Desses bloqueios emocionais que você sofreu, você não precisa mais deles.
Você já é adulto, você precisa se libertar para ter um casamento próspero, um casamento feliz, educar os filhos com inteligência emocional, fazer com que os filhos prosperem mentalmente. Gente, mais de 20% das crianças hoje estão doentes emocionalmente. É surreal! Depois do Covid, quadruplicou o nível de suicídio, quintuplicou, se eu não me engano. Eu vou depois pegar essa informação corretamente, tá? Mas aumentou muitas vezes a quantidade de suicídio na Terra. Não faz sentido, certo? Hoje nós temos um momento onde temos uma grande quantidade de recursos e facilidade de ter esse recurso. E é o período da humanidade que mais as pessoas estão se matando. Por quê? Porque não estão aprendendo inteligência emocional. A inteligência emocional ajuda a acessar a inteligência espiritual. Então tem muitas pessoas que não desenvolvem a inteligência emocional e vão direto para o espiritual. Aí pouco tempo depois cai no pecado e volta para a vida mundana. Muitos acontece isso. Por que será, hein? Por que será, hein, Duarte? Porque essas pessoas foram para o mundo espiritual bloqueadas, dentro da igreja não conseguem fazer todos os desbloqueios, essas pessoas também não se permitem viver o cristianismo, tá? Aí o que acontece? Elas voltam ao modo operante antigo, que é o modo operante do pecado. Então, dentro do relacionamento é a mesma coisa. Então, pessoal, por amor de Deus, não justifica mais erros. Seja um homem de verdade. Seja uma mulher de verdade, a gente chama no mundo cristão uma varoa e um varão valoroso, valorosa, que você vai assumir a merda que fez. Vai lá, pede perdão e tá tudo certo, meu amigo. Quem disse que você veio aqui para ser perfeito? Quem disse que você veio aqui para agradar a todos? Você veio para ter um propósito, fazer uma missão, certo? Tem momentos da vida que você erra, você precisa pedir perdão. Então, quando você justifica os erros, você se auto-sabota. Dentro do relacionamento, quando você justifica o erro, você acumula uma carga de raiva e frustração na outra pessoa. Porque ela sabe que você cometeu um erro e você não assumiu. Agora imagina, toda semana você comete 10 erros. Em um mês, tu vai ter 40 erros justificados. A tua esposa, se foi ela que está recebendo isso, ela vai estourar. Ela vai estourar, ela vai dizer, meu Deus, esse cara é um irresponsável. Ele não assume nada que faz. Que tipo de marido eu casei? Ela vai começar a ter dúvida do homem que você é. Idem, mulher. A recíproca é verdade também. Se você estiver pisando na bola em relação a estar justificando seus erros o tempo todo, certo? Vai chegar um momento que o marido pode simplesmente rasgar o verbo e estourar. E ele vai estar com razão. Tá bom? Não é questão de violência, não. É falar alto, meio grosso, gritar, certo? E botar ela no canto dela, tá? Ou ela botar ele no canto dele, tá certo? É muito importante, gente. É muito importante desenvolver a inteligência emocional. Sem inteligência emocional, o casal vai ter dificuldade de prosperar, de criar seus filhos, vai ter dificuldade de ter um bom relacionamento, de ter um projeto de vida, de ter uma missão, de ter um propósito. Tudo vai dificultar. Tudo vai dificultar. A inteligência emocional, ela é uma ferramenta maravilhosa para desenvolver relacionamento, beleza? Outra característica fundamental para desenvolver essa ferramenta dentro de você. Não julgue. Não julgue. O pai disse que quem julgar será julgado. Então, se você julga, é porque você é dono da verdade. Você se acha o dono da verdade. Você não é o dono da verdade. Você não é a dona dele. Você não é o dono dela. Ok? Você não é o dono do seu cônjuge. Você tem um acordo com eles, certo? Casaram-se, certo? Se juntaram, separou da parentela, se juntou com ela para formar uma carne só. Tá? Se vocês não estiverem vivendo em unidade, vão estar vivendo desunido. Tá bom? Então, para você realmente crescer no seu relacionamento, é muito importante não estar julgando ele, não estar julgando ela. Muitas vezes o seu marido, certo? Que geralmente é o provedor da casa, não que a mulher não trabalhe, mas geralmente na sociedade o homem é o que provê. Muitas vezes ele passa por muitos estresses lá no trabalho. E ele chega para casa, acumula esse estresse, muitas vezes tem vergonha ou não quer falar com a esposa e termina acumulando estresse. Vai chegar um momento que ele vai estourar.
Idem você, mulher. Quantas vezes você, sei lá, nesse mundo louco, já levou cantada de um cara que você, enfim, e você acumula isso, e daqui a pouco se estoura. Quantas vezes você já tentou ser promovido e não conseguiu ser promovida? Tá? Você perdeu o orçamento que eu digo, você estourou o orçamento e não sabe o que fazer. Por que não conversar com ele? Né? Então, no momento quando você entra no critério de julgar, certo? Culpar, apontar, criticar, reclamar, você só perde. Se você tem uma crítica ou uma reclamação, encontre uma solução de ver criticar ou reclamar. Se você quer se vitimizar, você é vitimizado, cara, deixa isso de lado. Enche o peito, olha para o horizonte e diz, cara, o que eu posso fazer de melhor para resolver esse problema? Ok? E não encara o vitimismo não, esse vitimismo vai ferrar o teu casamento. O vitimismo é uma ferramenta, cara, um dia eu vou fazer uma live só de vitimismo, desmembrando toda essa estrutura amaldiçoada que é o vitimismo. Eu vou fazer uma live, logo em breve eu vou fazer uma live e vou fazer um estudo mais profundo, lógico, e desvendar passo a passo o que é a gota serena desse vitimismo. Porque pense numa doença, num câncer, para uma sociedade, certo? Que impede ela crescer é o tal de vitimismo, tá? Enfim, quando você errar, quando você errar, não justifique os seus erros. Apenas receba, perceba que você errou e peça desculpa e corrija imediatamente, tá bom? E o julgamento? O julgamento não é para julgar a esposa, não é para julgar esposo. Então essas 5 características são características para as pessoas desenvolverem inteligência emocional. Quando eu não reclamo, quando eu não critico, quando não me faço de vítima, quando eu me faço de vencedor ou quando eu não julgo, eu estou usando da inteligência emocional. Pessoal, sejam bem-vindos, todos vocês, amados e amadas. Compartilhe essa live. Essa live estamos falando sobre inteligência emocional e falamos anteriormente sobre as 4 armadilhas que destroem o casamento, tá? Que é a arrogância, a vaidade, o atalho e a zona de conforto. E para você não destruir o seu relacionamento, você precisa desenvolver inteligência emocional, beleza? Então é isso, pessoal. A inteligência emocional, ela é uma ferramenta maravilhosa. Quando bem utilizada, ela gera resultados incríveis. Muito obrigado, Suzana. Deus abençoe, viu? Então é isso, pessoal. Vê só. Vocês que estão aí na live, vocês que vão assistir posteriormente, tá certo? Se você realmente tiver dificuldade de desenvolver inteligência emocional, se você quiser conhecer mais detalhes o que é inteligência emocional, ou melhor, você quiser contar para mim os problemas que você está vivendo na vida, certo? Me chama na bio, tá? Na bio tem um link do WhatsApp. Aí você clica lá e me chama no particular. E eu vou agendar contigo uma sessão diagnóstica para fazer um mapeamento da sua vida, tá? Para saber onde é que está errando, onde é que você está acertando, onde é que você está utilizando inteligência emocional, onde não está utilizando, certo? E a gente vai fazer um mapeamento completo e, lógico, gerar possíveis soluções. Isso tudo eu faço de graça, esse primeiro encontro nosso, a gente chama sessão diagnóstica, beleza? Então eu queria saber, pessoal, que vocês estão aí na sala, na live, eu queria, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, certo? Sobre inteligência emocional. Se você tem algum problema que está vivendo em casa, tá certo? Se você realmente está vivendo um conflito dentro de casa, se está brigando, se está discutindo, se você não entende seu marido, se você não entende a sua esposa, certo? Se vocês estão com algum problema emocional, tipo brigas, discussões, endividamento, traição, se você tiver alguma treta dessa, certo? Faz uma pergunta aí, faz uma pergunta para ver se a gente consegue responder, tá certo? Para ver se a gente consegue gerar uma possível solução dentro desse conteúdo maravilhoso que eu acabei de entregar. Isso. Ilza Maria, seja bem-vinda. Aqui é Suzana, isso aqui Ilza Maria, muito bom. Aqui esse outro Vavá. Pois é, pessoal. Essa live ela foi feita, construída com muito amor, muita dedicação, diretamente para você, tá? É muito importante a gente desenvolver a inteligência emocional, tá? Para que a gente realmente consiga ter uma vida mais tranquila, mais plena, tá certo? Então, se você realmente quer
ser assistido por mim, quer ser escutado, tem dúvida, tem alguns questionamentos, quer, enfim, quer falar, quer desabafar. Tá? Tem pessoas que estão me procurando, certo? Várias pessoas já estão me procurando só para eu escutar elas. E eu estou disponível. Por enquanto ainda estou disponível para escutar vocês um a um na sala do Zoom, beleza? Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a participação de vocês. Deus abençoe a todos vocês. Se vocês realmente quiserem continuar aprendendo sobre esses conteúdos, é só ficar focado. Todas as quarta-feiras, às 8 horas, estarei entregando conteúdo de valor para vocês sobre relacionamento conjugal, sobre desbloqueio emocional, sobre desbloqueio espiritual e tudo que tiver a ver no mundo conjugal. Eu sou um mentor de casados e noivos, ou de noivos e casados. Sou um cara que ajuda a estruturar a vida dessas pessoas, ajuda a ressignificar traumas, bloqueios e ajuda a desbloquear essas pessoas para ter uma vida plena aqui na Terra e resgatar essas pessoas para Cristo. É isso aí, essa é a minha missão 01, resgatar pessoas para Cristo. Porque a gente sabe que a vida aqui na Terra ela é passageira, mas a vida eterna, ela é eterna. E a única forma que eu percebo, certo? De acordo com os estudos que eu tive, né? A única forma que eu percebo é estudar Cristo, modelar Cristo, certo? Perceber que Ele veio aqui para a Terra para fazer uma grande missão, cumprir um grande propósito. E você também. Você está aqui na Terra para cumprir um propósito. Só que esse propósito está bloqueado porque você não sabe quem é. E também não sabe como utilizar a inteligência emocional para descobrir quem você é. Isso na sessão diagnóstica a gente também consegue mapear. Se você tem uma identidade forte, se você já tem uma identidade construída, ou se você já tem uma identidade, a gente chama de identidade espiritual ou celestial, ok? Dentro da sessão diagnóstica, também nós conseguimos identificar de acordo com as perguntas e as características das respostas que a gente encontra de cada pergunta, beleza? Então é isso, pessoal. Eu tenho que agora, esse conteúdo foi entregue com satisfação. Agradeço ao meu eterno Pai, que é o meu Criador, é o cara que enviou o Filho dele para me dar a honra e glória de estar nessa terra, certo? Vivendo o meu propósito de vida. Vivendo com a minha família, vivendo com as minhas filhas. E, cara, bicho, eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Agradecer muito à Trindade, que é Deus, o Pai e o Espírito, né? Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, que são as trindades que está comigo e eu estou com eles. E assim será até o último dia da minha vida, beleza? Então Deus abençoe a todos vocês. Depois que finalizar, vocês podem simplesmente salvar também. Se quiserem salvar essa live, salve essa live para vocês, caso vocês achem interessante e importante. E se quiserem também compartilhar, compartilha também. Eu só ficarei eternamente grato para cada compartilhamento que você, porventura, venha a fazer, beleza? E é isso, toda quarta-feira, às 8 horas, estarei aqui entregando conteúdo incrível para você que é casado, para você que é casada e para vocês que são noivos, que estão iniciando uma jornada, que é o primeiro ministério que o Pai Eterno deixou aqui na Terra. Chama-se casamento. O casamento é o primeiro ministério, é onde o homem deveria dar foco, era onde a mulher deveria dar foco. Quando duas pessoas se juntam, formam uma só carne, formam uma só unidade com o Criador. E é nesse momento que vocês deveriam dar foco. Tá? O pai disse uma vez o seguinte, através do seu filho: olha, me procura, eu sou a verdade com a minha vida, certo? Você me procura e o restante será acrescentado. Procurai o meu reino, o reino do Pai, e o restante será acrescentado. Tem coisa mais objetiva do que isso? E por que muitas pessoas não estão conseguindo encontrar o Pai? Porque essas pessoas estão bloqueadas, emocionalmente e espiritualmente. Eu era um cara bloqueado. Estava dentro da igreja e estava bloqueado. Aí quando eu saí da igreja e comecei a fazer grupo de estudo, estudando a palavra de Deus de uma forma profunda, o que aconteceu? O despertamento espiritual aconteceu comigo. E a partir daí o Pai começou a revelar muitas verdades sobre a palavra de Deus, sobre o propósito, sobre identidade, sobre a cosmologia bíblica, sobre o que aconteceu na história da palavra de Deus, o que aconteceu antes de Cristo, o que aconteceu depois de Cristo, o que vai acontecer ainda sobre as profecias. E isso me despertou de uma forma absurda, que me deu coragem de estar aqui na frente dessa telinha, entregando esses conteúdos para você. É uma jornada tremenda.
na minha live Deixe de Ser Covarde e Haja, foi minha primeira live, no comecinho de março, tá lá gravada, lá no Reels, acho que é no Reels, no Story, não sei, acho que é no Story. Tá lá gravada essa live como uma live, como minha primeira live profissional. Então, se você realmente quiser estudar um pouquinho na minha história, tá lá explicando como aconteceu essa transformação da minha pessoa estando no offline e direto para o online. E eu estou aqui há quase 2 meses e eu não pretendo sair nem tão cedo dessa telinha maravilhosa que se chama internet. Beleza? Agora eu tenho que ir, Deus abençoe e até quarta-feira, 8 horas. Tchau, tchau.